Meu Deus, não fazem isso. Doutor Kangondo, vamos assim numa cadeia sequencial. O MPLA, o partido que governa o país há 50 anos, tudo o que realiza mexe com o país. E este Congresso tem esta novidade, tal como disse na introdução, de, pelo menos pela primeira vez nos últimos anos, ou pelo menos depois de 1975, porque há a memória de ter havido também uma disputa na altura ainda, antes da independência, a famosa vitória de Chipena que não se consumou. Agora o MPLA está a viver pela primeira vez, portanto, um cenário de poder haver disputa e os militantes terem, terem aqui o direito de escolherem quem acham que está em melhores condições de dirigir o partido. E, ao que tudo indica, quem vai dirigir o partido, pelo menos os dados que podem ser aqui podem ser retirados do movimento que aconteceu ontem, secretários municipais, secretários provinciais e dirigentes, membros do Comitê Central, quase todos eles manifestaram de forma aberta um apoio inequívoco ao presidente João Lourenço. O que é que lhe diz isso, como analista político? Bom, primeiro me diz que eu não tenho certeza, ou melhor, não estou certo que haverá de facto disputa como disseste, não é? E também queria só dar aqui uma nota em relação a algo que questionou ao Condomula, se bem que ele respondeu. Eu queria reforçar dizendo que os partidos políticos não têm soberania. E é preciso que isso fique claro. Tem autonomia, tem liberdade, mas não tem soberania. Soberania é um tributo maior e não se atribui a partidos políticos como tal. Pronto, mas então, continuando. Mas por extenso podemos reconhecer alguma legitimidade. Não, a legitimidade é outra coisa, sim. Tem legitimidade, sim. Sim. Tem legitimidade, mas só que a legitimidade não pode contrariar os cânones do direito, ainda que seja o direito interno, o direito intrapartidário. E por isso eu dizia que não me parece que vá de facto a haver uma competição efetiva neste Congresso do MPLA. E aqui, mais uma vez, olhando uma pergunta que fizeste ao Anselmo, se vale a pena haver um congresso nos moldes em que está a ocorrer, a resposta inequivocamente seria não. Por quê? Porque, por um lado, os factos que estão a ocorrer não nos surpreendem, não constituem, digamos, factos ex novos, na medida em que são factos corriqueiros, então factos tradicionais. Acha que o MPLA devia fingir um pouco mais, para passar uma imagem? Eu vou lá chegar. Um partido mais democrático? Pois, vou lá chegar. Um partido democrático? Vou lá chegar. Na verdade, o que estamos a assistir constitui a praxis do partido do MPLA, que é em linguagem natural. simples do Dr. Kangondo? Sim, não, constitui uma prática diária, é o natural. A tradição que conhecemos do MPLA é esta, da única, ou então da candidatura única e da moção de apoio de todos para com o líder, não é? De respeito e apoio ao programa, aos programas do líder, conforme estamos. E que me surpreendeu nisso foi ver até o mais velho Bento num discurso onde, por acaso, pronunciou essas palavras mesmo: temos que obedecer, temos que cumprir, temos que aceitar, temos que respeitar os programas do líder. Quando até sabemos que, durante algum tempo, esse mais velho foi maltratado. Mas aqui, de facto, chama a atenção este sentido de subserviência a que os militantes do MPLA se submetem. Está a ver? Eu não consigo compreender como é que militantes de grande craveira, pessoas formadas, pessoas com uma estrutura mental e emocional conceituada, aceitada, respeitada, não é, publicamente, mas quando chega num momento crucial como esse, submetem a uma espécie de civícia, bom, que não é aceitável. Eu vi e ouvi muitos militantes do MPLA, a quando do Congresso da UNITA, a criticarem a moção de apoio manifestada por cerca de 700 militantes da UNITA e não um órgão da UNITA. Atenção,
Mas muitos militantes do MPLA, militantes de pró do MPLA, vieram publicamente criticar isso. Disseram que isso era, digamos, um vício ao Congresso, isso era batota, isso era isto e aquilo. Mas no MPLA estamos a assistir, né, uma coisa sem precedente. Ora, primeiro, há manifestação de múltiplas candidaturas por parte de vários candidatos. O que está correto, porque isso está de acordo, está em conformidade com o direito. Por isso é que eu disse que é importante respeitar o direito, ainda que o direito intrapartidário. E os estatutos do MPLA, tudo quanto sei, é que não proíbem os militantes concorrerem, de manifestar essa pretensão. Todo e qualquer militante, desde que preencha os requisitos, pode ambicionar, digamos, dirigir o partido MPLA por meio do sufrágio dos seus militantes, na fase, claro, do Congresso. Mas o caricato é que os militantes, ou alguns militantes, manifestam essa intenção, mas depois tu tens todo um conjunto de órgãos do partido contra estes militantes. Não é? Tu tens todo um conjunto de sistema, não é? Todo um conjunto de líderes, quer dizer, todos contra as múltiplas candidaturas. Por isso é que eu disse que eu não tenho certeza, não estou certo, de que esse congresso vai ocorrer com múltiplas candidaturas, porque tudo indica que, sobretudo, o general Higino Carneiro não poderá passar. Mas também não estão a santificar uma personagem que, pelo menos, os dados indicam que esteve envolvido no assambarcamento do erário. Pelo menos é o que se dizia sobre o general Higino Carneiro. E era a opinião quase consensual que o general não teve uma boa gestão nos sítios onde passou, desde o Ministério das Obras Públicas, nos governos do Kwanza Sul, o governo de Luanda e no governo de Kwando Rubango. Boa pergunta. E eu vou responder de forma muito simples. Horácio, nós enquanto juristas, enquanto técnicos, fazedores da opinião, nós não estamos para defender nem crucificar ninguém, mas nós existimos para defender questões objetivas. E questões objetivas aprendem-se com a lei, com instrumentos jurídicos. Eu estou aqui a defender a aplicação dos estatutos, então, de instrumentos estatutários do partido MPLA, como no outro momento defendia. Mas o que é que está a ser violado, Dr. Cangundo? Está a ser violado neste momento o direito de militantes quererem concorrer. Mas ainda não houve um posicionamento oficial da própria Comissão de Mandatos? Não precisa de haver posicionamentos oficiais, porquanto os atos falam por si. E o pior aqui nem é isto. O pior é quando se utilizam instrumentos, mecanismos e instituições dos Estados para cumprir... Mas o doutor tem como provar isso? Uma denúncia grave? Que instituição do Estado está a ser utilizado com interesses políticos-partidários? A PGR. Disseste agora... Mas isso não é grave? Ou... Não é grave. Eu estou a dizer publicamente, eu sou responsável pelo que digo. Que provas o doutor tem? Não, para... a prova que digo, é muito simples. Primeiro, é que decorre da lei que a Procuradoria-Geral da República ou o Procurador-Geral da República recebe instruções diretas do Presidente da República. E quer dizer com isso que ele recebeu orientações? Não quer dizer, isto é, por uma coisa muito simples. Você acha que o Presidente João Lourenço é tão imaturo ao ponto não é uma questão de eu achar, é uma questão dele próprio mostrar e as evidências o dizerem. Não é uma questão de eu achar. Aqui nós não estamos no achismo nem na sociologia, estamos a discutir factos. Porque veja, são suficientes para o general Higino Carneiro pode ter cometido N crimes. Eventualmente, pode ter cometido várias irregularidades. Primeiro, não é o único que roubou o país. Porque neste particular tenho dito que até o próprio presidente passou por isso. Ele mesmo disse que tem uma fazenda muito grande que alimenta os angolanos. Nunca justificou como é que conseguiu a fazenda. Ponto número 1. Depois, o processo que agora foi se levantar contra o general Higino Carneiro é um processo que nem tem nada a ver com a questão dos brinquedos ou dos carros. Não. É um processo que tem que ver com recursos mal gastos na sua gestão enquanto governador de Luanda, em 2016. Processo este que foi arquivado em 2020. Aliás, na nota que o Ministério Público traz, está lá o número do processo, 48/20. O número a seguir a barra indica o ano em que o processo decorreu.
Portanto, é um processo. E esse processo foi É arquivado. um processo que foi arquivado por meio de um despacho de pronúncia. Mas a questão que... E é doutor público. Carlos, Veja-me só terminar essa sim. parte, por favor. Só para não perder o E o para fio. terminar, porque temos sim. aqui a fazer... Doutor, corrige só, despacho de não pronúncia. De não pronúncia, obrigado. Um despacho de não pronúncia, não é? Que é o contrário do despacho de Em pronúncia. termos práticos, o que é que significa Não isso? significa que o processo foi arquivado até encontrar-se novos elementos probatórios. O processo não é para sair, não é para ser levantado. E mesmo que houvesse necessidade, eu entendo, tentar defender isso, não é o É Ministério bem Público. possível que tenham encontrado novos elementos. Sim, mas se encontrar novos elementos, não é o Ministério Público que tem que proceder na forma como procedeu, porque quem encerrou o processo não é o Ministério Público. É o Tribunal Supremo. Então cabe ao Tribunal Supremo. Exatamente, este é o meu entendimento. No mínimo que devia ter ocorrido é que o Ministério Público apresentasse e o Tribunal lhe requeresse nova apreciação para deixar que o Tribunal se pronunciasse. Muito obrigado, Porque- doutor Canudo. Sim, mas então para terminar, 30 segundos. isto coloca em evidência o quê? Porque eu estou a dar 5 minutos a cada. Sim. Isto coloca em evidência o quê? Estou a contar o... Coloca em evidência a utilização de uma instituição do Estado para o cumprimento ou para a satisfação de interesse de um partido, se não mesmo do indivíduo. Por que isso me preocupa? E várias pessoas me fazem essa pergunta, tal como me fizeram em 2018, quando eu tinha muita preocupação. Qual é a grande questão? Nós estamos a assistir um MPLA em rota de colisão. Quer dizer, um MPLA contra o MPLA. Isto me preocupa, porque o MPLA governa o país. Disseste bem, tudo que se passa com o MPLA tem por efeito de cascata reflexo no país. Ou seja, os conflitos internos do MPLA têm reflexo na nossa vida social. Então era importante que as pessoas que tiveram a sorte, não sei se é mesmo sorte, ou se é feitiço, se é o quê, de assumir o poder em Angola, devessem refletir nisto e pensar com um pouco de mais responsabilidade. Porque, afinal de contas, estamos a falar de um país que é de todos, e não só dos militantes do MPLA. Tem brigas, tem exílias, tem animosidade, tudo bem. Resolvam isto internamente, mas não envolvam instituições do Estado. Isto é Obrigado. Doutor Mambasa. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,